Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela e hoje, no Momento Saúde da Mulher, nós recebemos uma convidada muito especial para tratar de um tema super importante, que é a importância das vacinas na saúde da mulher e na saúde da gestante. A nossa convidada é a professora Silvana Maria Quintana, médica ginecologista e obstetra, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e ela tem atuação principalmente em gestação de alto risco, prevenção de transmissão vertical de doenças infecciosas, HIV e HPV. Um prazer receber você hoje, professora. Obrigada, Gabriela, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema que é tão importante. Quero parabenizar você, a tutora do programa, por essa oportunidade e por esse tema tão relevante para a saúde das mulheres, né? Em qualquer das fases da vida da nossa paciente, certo? Então, eu quero destacar aqui o papel do ginecologista e obstetra, porque nós temos, ao longo da nossa vida, a oportunidade de atender mulheres em diferentes momentos, né, da sua evolução. Na adolescência, o período de vida reprodutiva que nós chamamos de menacme, a menopausa e a gravidez. Então, essa oportunidade é muito importante. Nós vivemos um momento de crise na vacinação no mundo inteiro. Então, falar sobre as vacinas e trazer a nossa população a educação sobre um tema é fundamental. Parabéns. Sim. Eu gostaria de iniciar, professora, com você abordando a importância da vacinação para a saúde da mulher e também, principalmente, da saúde da gestante. Perfeito. Então, assim, ao longo do período, né, de vida da nossa paciente, a adolescência, a gestante, o período de vida reprodutiva e a menopausa, nós temos um calendário vacinal que é capaz de prevenir inúmeras doenças, algumas delas, especialmente na gravidez, podendo ser potencialmente fatais para a nossa paciente, certo? Então, é fundamental que o médico que atende a saúde da mulher esteja atualizado, seguro e que possa passar isso para a sua paciente. Então, ao longo da vida reprodutiva, ao longo da adolescência, da gravidez e da menopausa, o papel, e aqui eu vou destacar do ginecologista e obstetra, porque é a minha área, é fundamental para essa prevenção. Vacinas salvam vidas, né? Vacinas nos tornam saudáveis, nos protegem de infecções, vírus, bactérias, que podem ser muito lesivos ou até mesmo fatais para a nossa saúde, como mulheres e como gestantes. Então, nós temos um calendário vacinal amplo durante a saúde da mulher, durante a vida da nossa paciente. Eu quero destacar que antes de uma mulher engravidar, ela deveria passar por uma consulta pré-concepcional. Ou seja, se você está pensando em engravidar, esse casal deve ir ao médico antes de engravidar, antes de liberar para engravidar. E dentre muitas orientações que a gente pode dar a esse casal, as vacinas são um ponto importante. Assim como a gente prescreve o ácido fólico para quem vai engravidar, que é uma vitamina que previne malformações da parte neurológica, né, do bebê, nós temos as vacinas que são realizadas nessa fase, antes de engravidar, e que a mulher, ao engravidar, ela já está protegida de uma série de doenças que podem ser graves, ou para ela, ou para o seu bebê. Certo? Sim. Então, nós, antes de engravidar, já temos uma série de vacinas. Se você me perguntar quais vacinas, né, eu posso pedir ou eu posso orientar para uma adolescente ou para uma paciente que pretende engravidar. Primeira coisa é pedir o cartão de vacina dessa paciente. Algumas pacientes têm o cartãozinho de vacina, outras pacientes perderam, às vezes mudam de casas, mudam de estado, mudam de país e às vezes elas não têm a carteira de vacinação. Então, o primeiro conceito importante em vacina é: a vacina, para ser considerada como oferecida e realizada, ela tem que estar comprovada. Sim. Então, se você não tem o cartão de vacinação e nem como recuperar essa informação, é melhor vacinar novamente a sua paciente. Se você tem a vacina
ou tem o cartão que a comprove, você pode considerar que essa paciente já tem, na maioria das vezes, proteção para aquela doença. Sim. Mas você pode enfrentar situações em que ela tem a vacina, mas o esquema não está completo. E aí a paciente pergunta, mas eu tenho que fazer tudo de novo? Então, um outro conceito importante é dose dada, dose administrada, recebida pela paciente é dose contabilizada. Não se recomeça esquema vacinal. Se completa esquema vacinal. Sim. Então, se a vacina tem um esquema de 3 doses e eu já tomei 2, eu vou fazer mais uma. Se a vacina tem um esquema de 2 doses e eu já fiz uma, eu só vou fazer mais uma. Aquela dose que ela recebeu é válida, certo? Quanto tempo? Não existe essa informação. É sempre. Ou seja, se ela tomou 1 ano, há 2 anos, ainda assim eu devo considerar que ela já tem uma parte do esquema vacinal. Certo? Então, vamos lá. O que é importante? Vacina antitetânica é importante, né? Que são as vacinas que a gente fala de difteria, tétano e coqueluche, certo? Essas vacinas teve uma mudança nos últimos anos, que eu não sei se a nossa população já sabe, que antigamente era considerada dose única. Então, sim. se fazia na infância e não se fazia mais. E hoje a gente tem administrado uma segunda dose das vacinas, tá? Então, a difteria, o tétano, ela é a cada 10 anos, certo? E a coqueluche, ela era normalmente feita só lá na infância, né? Hoje ela passa a ter reforço na gravidez, tá? Nós vamos falar um pouquinho depois, né? Então, a sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral ou a MMR, certo? Sarampo, cachumba e rubéola, porque MMR é a sigla em inglês, tá? Essa vacina era dose única, certo? Hoje a gente recomenda uma de reforço também na adolescência, certo? Então, essas vacinas são importantes. Além disso, influenza, além disso, Covid, e quero chamar atenção aqui na adolescência, a vacina do HPV. Sim. Tá? Professora, uma questão era justamente que eu gostaria que você explicasse em relação à vacina do HPV. Qual a idade ideal para ser administrada? Quais são as doses agora? Se teve alguma mudança? Se antes eram 2 doses, se agora é uma dose única? Gostaria que você explicasse um pouco melhor essas dúvidas. Perfeito. A vacina do HPV, hoje, no Brasil, nós temos 2 representantes. Uma vacina no SUS, que é a quadrivalente, Sim. tá? É para os HPVs, eles são numerados, né? 6, 11, 16 e 18. Essa vacina é excelente, ela protege contra 70% dos cânceres de colo. E hoje, para a paciente que vai ser vacinada no Sistema Único de Saúde, ela vai receber a quadrivalente e de 9 a 14 anos, dose única. Tá? Isso mudou. Eram 2 doses, hoje é dose única. O Ministério da Saúde está fazendo uma recuperação na tentativa de aumentar a cobertura vacinal, e isso é muito importante. Então, nós também estamos aceitando vacinar meninas até 19 anos, tá? Meninas e meninos até 19 anos. Então, de 9 a 19 anos, está sendo possível utilizar a vacina gratuitamente para o HPV, uma vacina de excelente qualidade, que protege contra 70% dos cânceres de colo. Se o paciente tem mais desta faixa etária, ou seja, está além de 14 anos, ele provavelmente só vai receber a vacina no SUS em situações especiais, certo? Então, por exemplo, uma paciente que tem uma doença autoimune, artrite reumatoide, é portadora do vírus HIV, tem alguma outra situação de comorbidade, de doença, ela pode receber a vacina gratuitamente no SUS até 45 anos, e são 3 doses. Mas o que eu quero passar para a nossa população é, se você tem em casa uma criança adolescente de 9 a 14 anos, essa criança precisa ser vacinada para o HPV, e no SUS essa vacina é gratuita, de 9 a 14 anos, dose única, tá? Se o paciente quiser fazer uma vacina que tem uma proteção ainda maior, que chama nonavalente, ela só tem essa vacina no sistema privado, no sistema suplementar, ou seja, precisa pagar essa vacina. Ela é muito parecida com a quadrivalente, mas ela coloca mais vírus nessa vacina. Ela protege de mais HPVs.
quadrivalente protege de 4, nonavalente protege de 9. E aí a sua proteção para o câncer de colo é de 90%. No sistema suplementar de saúde, ainda se segue a bula. E a bula da vacina nonavalente orienta que de 9 a 14 anos ainda deva ser feita 2 doses. Devam ser feitas 2 doses, tá? Provavelmente isso vai mudar. Por que 2 doses até esse momento? Porque nós não temos estudos nessa vacina que é mais nova com 1 dose, tá? Certo. Então, a minha mensagem para essa vacina do HPV é: vacine seu filho, vacine sua filha. Essa vacina protege contra o câncer de colo do útero, certo? E isso é fundamental que seja feita agora, nessa idade de 9 a 14 anos. Porque a vacina, ela não trata se a paciente já pegou o vírus. Ela protege contra a contaminação. Ela protege contra você pegar o HPV. Então, nossas mães, nossas tias, madrinhas, avós, levem netos, netas, filhos, sobrinhos, amigos para vacinar as crianças de 9 a 14 anos. Sim. Extremamente importante, né, professora? E a senhora também destacou a importância de, antes da mulher engravidar, do casal que está pensando em ter um filho, da importância de fazer um acompanhamento e analisar a cobertura vacinal na pré-concepção. E quais seriam essas vacinas mais importantes nesse período que deveriam ser tomadas antes da gestação? Olha, com certeza, aquelas que a gente não recomenda na gestação, tá? Por quê? Porque tem um grupo de vacinas que ela é preparada a partir de atenuação do vírus, tá? Ou seja, eu torno esse vírus mais fraco, mas ainda assim é um vírus. Então, essas vacinas de vírus atenuados, vivos, a gente não recomenda na gravidez, certo? Então, essas vacinas deveriam ser realizadas antes da paciente engravidar. Ela deveria engravidar com essas vacinas atualizadas. Por exemplo, a sarampo, cachumba e rubéola, porque são feitas a partir de vírus vivos atenuados, tá? Ou, por exemplo, catapora, que é a varicela, também deveria ser feita antes, certo? O HPV, que embora não haja uma contraindicação formal na gravidez, ela não é uma vacina para o período gestacional, ela é uma vacina de 9 a 14 anos, então deveria, se não estiver vacinada, eu poderia fazer no pré-concepcional. Ou seja, febre amarela, certo? Eu deveria atualizar prioritariamente com aquelas vacinas que, se essa paciente engravidar e não estiver imune, eu deveria fazer, certo? Essas seriam as principais. Obviamente, eu vou botar em dia a influenza, que pode ser feita na gravidez, a Covid, que pode ser feita na gravidez. Eu vou atualizar todo o esquema vacinal. Mas essas, especificamente, eu priorizo no período pré-gravidez. Porque aí ela é engravida protegida, e se ela entrar em contato com o vírus da rubéola, com o da catapora, eu não tenho preocupação que vai passar para o bebê e nascer com algum problema, porque essas infecções podem causar problemas no feto, tá? Sim. E, professora, existe muita desinformação e também muita confusão em relação a vacinas que podem também ser tomadas durante a gravidez. Tem alguma que, às vezes, a paciente esqueceu, não conseguiu tomar, que mesmo com a gravidez ela pode tomar? Sim, existe recomendações formais, tá? O que eu quero dizer com isso? Embasadas em ciência, que devem ser administradas na gravidez. É importante que as nossas pacientes saibam que, quando ela engravida e ela recebe uma vacina, essa vacina vai induzir que a mãe forme células de defesa, nós chamamos anticorpos. Esses anticorpos vão atravessar a placenta, certo? E essa criança nasce protegida, porque ela nasce com os anticorpos, tá? Algumas pacientes, às vezes, me perguntam: mas se o meu bebê já nasceu com os anticorpos, por que depois eu tenho que vaciná-lo, certo? Porque esses anticorpos não duram a vida inteira. Esses anticorpos que a gente, na gestação, permite, né, produz. Nos vacinamos, produzimos anticorpos, eles atravessam a placenta, eles vão durar no máximo 6 a 1 ano de vida, 6 meses a 1 ano de vida. Então, a criança começa o seu esquema vacinal depois para ela formar os seus anticorpos, certo? Mas quando ela nasce protegida daquela doença, certo? E essa proteção se mantém. Isso é fundamental, por exemplo, com a vacina de difteria, tétano e pertussis
acelular, que é a famosa coqueluche, a tosse comprida, o guincho. Então, veja, nós temos aqui, e é importante que a nossa população saiba, nós erradicamos o tétano congênito, o tétano neonatal. Né? O que era o tétano neonatal? A criança, quando nasce, ela tem uma porta importante para a entrada de essa bactéria, que é o umbigo, o cordão umbilical, o coto umbilical. Muitas pessoas, muitas vezes, curavam o umbigo colocando ali borra de café, teia de aranha, chá de picão, certo? E muitas vezes, por ali entrava a bactéria que causava essa doença grave. Então, nós conseguimos, através da vacinação das mães, das gestantes, nós erradicamos o tétano neonatal no Brasil, certo? Podemos fazer isso também ao fazer a vacina que vem de difteria, tétano e pertussis acelular, que é a coqueluche. Esse ano, Gabi, nós tivemos 2 óbitos no estado de São Paulo de recém-nascidos por coqueluche. De mães que não se vacinaram durante a gravidez. Ou seja, a gente não sei dizer para você se o médico não orientou ou se a paciente que não realizou, não quis fazer. Mas foram 2 crianças que foram a óbito por coqueluche. Ou seja, nasceram, se expuseram, a mãe não tinha recebido a vacina, não formou anticorpos, não passou, e ao nascer, no primeiro mês de vida, a criança entrou em contato. E desenvolveu coqueluche, que é muito grave no recém-nascido, leva à insuficiência respiratória e óbito. Então, hoje não há justificativa para perder uma criança por uma doença imunoprevenível. E essa imunoprevenção é pela vacina durante a gestação. Então, sim, DTPA, difteria, tétano e pertussis acelular. Outras vacinas são a influenza e a Covid. Por quê? Doenças respiratórias virais são mais graves nas gestantes. A grávida, ela tem várias modificações no seu organismo que a tornam mais vulnerável a infecções respiratórias e respiratórias virais. Então, você pode perder uma gestante, nós perdemos inúmeras gestantes na Covid, certo? Porque naquela época não havia vacina. Então, hoje não há justificativa para uma gestante não se vacinar para a Covid, podendo ter um quadro grave durante a gestação. E a mesma coisa durante a influenza, certo? Então, nós temos esquema vacinal bem definido, não tem idade gestacional, pode fazer desde a primeira fase da gravidez, o primeiro trimestre. Essas vacinas, a mãe produz anticorpos, esses anticorpos protegem o recém-nascido até o 6º mês de vida. Então, essas crianças estão protegidas, né? Então, vacina de difteria, tétano e pertussis, vacina de influenza, vacina de Covid. E agora, eu não sei se as nossas pacientes já sabem, em breve deve entrar no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Eu sempre falo para os alunos que a gente tem 2 programas que a gente tem que ter muito orgulho. Um deles no nosso país é o PNI, é o Programa Nacional de Imunização. Nós oferecemos às nossas pacientes, como um todo, homens e mulheres, 22 imunobiológicos. Isso é uma coisa fantástica e que não tem precedentes, não se vê isso em outros países, tá? E agora vai entrar também no PNI a do vírus sincicial respiratório. O que é esse vírus? É a bronquiolite, tá? Nós perdemos muitas crianças por bronquiolite. E mesmo é a principal causa de internação de recém-nascidos até o 6º mês de vida. Principalmente os 3 primeiros meses, tá? Esse vírus, ele dá infecção respiratória, a bronquiolite, e ele pode ou levar até a óbito, ou as crianças se tornam o que a gente chama de chiadoras crônicas, elas ficam asmáticas depois com o tempo, tá? Então, hoje nós já temos a vacina para o vírus sincicial respiratório, que é feita durante a gestação, e a criança nasce protegida, certo? Até o 6º mês de vida, tá? Então, nós ainda não temos essa vacina no SUS, mas ela entra em breve, certo? Segundo o Ministério, até o final do ano, nós vamos ter ela disponível para as nossas gestantes atendidas no SUS. Então, destacar que na gestação é influenza, Covid, DTPA e o sincicial respiratório, tá? E, professora, você destacou muito bem a importância da vacinação na prevenção da prevenção de doenças, tanto na mãe
e quanto no feto, no bebê, e nessa própria redução da mortalidade. E eu queria que você destacasse também se as gestantes elas são também grupo prioritário na próprio Programa Nacional de Imunização para essas vacinas e como que a paciente ela pode recorrer, pode buscar essa vacina. Isso. Excelente, tá, Gabi? Sim, a gestante é um grupo prioritário, certo? Principalmente para as infecções virais de trato respiratório, como a influenza e a Covid, tá? Então, nós temos um calendário específico para as gestantes, e aqui nós não temos assim um tempo muito grande, mas nós temos, por exemplo, gestantes HIV vivendo com o vírus da imunodeficiência, que também tem um programa de imunização ainda mais amplificado, certo? Com prioridade. Essas mulheres, elas têm prioridade para o sistema de saúde para receber todos esses cuidados que no caso aqui nós estamos falando de vacinas, você pode usar também as imunoglobulinas, que é o próprio anticorpo, mas aqui nós estamos abordando as vacinas, ou seja, você vacina a paciente e ela que vai produzir os seus anticorpos. Essas mulheres, elas têm um calendário vacinal bem estabelecido para o PNI, o Programa Nacional de Imunização, assim como as sociedades que atuam também no sistema suplementar, a Sociedade Brasileira de Imunização, certo? A SOGESP, a FEBRASGO, que são as federações ou brasileiras ou as estaduais. Então, essas mulheres, elas estão bem definidas que são grupos prioritários para receberem esses imunobiológicos com o objetivo de reduzir morte materna e, obviamente, ter o binômio mãe e recém-nascido com saúde, né, em casa, e esse recém-nascido até que ele seja capaz, do ponto de vista de saúde, de receber o seu próprio imunobiológico, ou seja, a sua própria vacina, tá? E, professora, existe alguma diferença se a gestante tomar a vacina em determinado trimestre da gestação, se tomar no primeiro, mais para o final da gestação? Tem alguma diferença? Sempre lembrar o seguinte, as pessoas têm muito medo de tomar a vacina no geral. A grávida tem mais medo. Sim. E aí, a maioria das vezes, você acaba recomendando que a grávida tome depois de 12 semanas, que é o período mais vulnerável do nosso bebezinho. Ele está crescendo, se formando. É como você fazer a estrutura de uma casa, né? Se você não fizer um bom alicerce, essa casa pode dar problema no futuro. Esse é o primeiro trimestre de gestação. Então, existe uma lenda, né? Existe um medo de que não se faz vacina nessa fase. Isso não tem base científica nenhuma. E, inclusive, eu quero dizer para as nossas gestantes ou para quem está nos escutando, que se for, por exemplo, Covid, influenza, deve tomar no primeiro trimestre, tá? Sim. Porque se ela pegar uma infecção respiratória, ela tem um risco maior de fazer uma insuficiência respiratória, precisar de ir para UTI, entubar e até mesmo óbito. Agora, eu quero lembrar vocês que a vacina, quando ela é administrada, ela demora 2 semanas para induzir a formação de anticorpos. Certo? Então, não é uma coisa imediata. Eu tomei a vacina hoje, eu estou protegida. Não. As vacinas administradas, elas demoram, em média, 2 semanas. Ou seja, se eu tomar uma vacina hoje, eu só vou ter anticorpo para me proteger de uma doença daqui a 2 semanas. Então, tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, tomar vacina depois de 36 semanas de gestação, você tem grande probabilidade de não ter os anticorpos funcionantes passando para o feto e te protegendo, porque está muito adiantado na gestação, tá? Então, não há problema, essas vacinas que são liberadas, as 4 que eu falei, sincicial respiratório, DTPA, influenza e Covid, podem ser tomadas em qualquer trimestre. Entretanto, certo, a gente recomenda influenza e Covid já nos primeiros meses, no primeiro trimestre, as outras a gente recomenda depois de 26, 28 semanas, ou seja, chegando no último trimestre. Ah, mas por quê? Por causa de risco? Não, para durar mais tempo os anticorpos nessa mulher. Porque os anticorpos, muitas vezes, por exemplo, a DTPA, ela toma toda a gestação. Eles não duram o resto da vida. Sim. Então, a pertússis acelular, se é uma mulher engravida todo ano, ela toma todo ano. Por quê? Porque os anticorpos têm uma duração muito curtinha. Então, a gente usa mais o final da gravidez para ter mais tempo de anticorpo durando, tanto na mãe quanto passando para o feto. Por isso que algumas, como sincicial respiratória e DTPA, a gente dá mais para o final da gravidez.
E, professora, a gente destacou aqui bastante a questão da vacinação na adolescência, referente à vacina do HPV. Abordamos também as vacinas durante a gestação. E eu queria saber se tem alguma vacina que é importante de se destacar para aquela mulher que já não vai engravidar mais, já na idade adulta. Tem alguma questão, alguma vacina? Com certeza. Primeiro, se você tem uma paciente do MENACME que não pretende mais engravidar, mas ainda está ciclando, menstruando, certo? Você vai avaliar muito bem a idade que a nossa paciente está. Eu destaco muito aqui a vacina de tétano, tá? Por quê? Porque a gente, à medida também que o tempo passa, às vezes a gente se expõe mais a machucados, né? Sim. E a gente tem... Normalmente, todo mundo esquece de atualizar a vacina do tétano, certo? Então, lembrar da vacina do tétano. Mas eu quero te chamar a atenção, Gabriela, da vacina do herpes, tá? Do herpes zoster, certo? Que, embora já seja mais de transição menopausal e menopausa, porque é em torno de 50 anos, a gente tem recomendado a vacinação do herpes zoster para todas as pessoas que têm catapora, que tiveram varicela, catapora na infância. O vírus herpes, ele entra no nosso corpo, ele não vai embora. Ele fica, vamos dizer, adormecido nos nossos gânglios, né, paravertebrais, ao lado da coluna. E em determinadas situações, à medida que a gente envelhece, o nosso sistema imunológico ele cai. Ele fica mais vulnerável. E aí, algumas pessoas têm o herpes zoster, que é uma doença benigna, mas extremamente dolorosa e que afeta a qualidade de vida. Essa vacina, infelizmente, nós não temos ainda no SUS. Tá? Apenas um sistema privado suplementar de saúde. Mas a gente tem recomendado para todas as pessoas que querem fazer esse investimento, que tiveram catapora na infância, que façam a vacina do herpes zoster, tá? Não tem nada a ver com herpes genital, não tem nada a ver com herpes labial. É o herpes zoster, que o pessoal mais antigo chamava de cobreiro, né? Fica aquele monte de bolinha, normalmente, com muita dor, e parte desses pacientes evoluem com dor crônica, certo? Aquela área acometida fica totalmente e definitivamente dolorosa. Então, é uma vacina importante, tá? E, professora, a gente sempre é importante a gente destacar em quais serviços a mulher, a gestante, pode procurar a vacinação, seja principalmente pensando no sistema público de saúde. Com certeza. Veja, todos os postos, as unidades básicas de saúde vão ter uma sala de vacina, tá? Sim. Então, é muito importante que as nossas pacientes, ou quem está nos escutando, conheça, né, qual que é a referência de unidade de saúde para a sua moradia, porque isso é dividido por regiões, né? Na nossa cidade é assim, né? A região oeste, a região tal, e aí eles têm um posto de referência, uma unidade de referência, e certamente as unidades de saúde têm uma sala de vacina, tá? Todas essas vacinas que são disponibilizadas no PNI estão disponíveis para a nossa população nas salas de vacina, certo? E o que é preciso, muitas vezes, é se organizar, porque às vezes a sala de vacina ela tem um horário, vamos supor, das 8 às 17, o que a gente tem trabalhado muito para que se modificasse, porque muitas vezes uma mulher que trabalha tem mais dificuldade de acessar, né? Esse horário da vacinação. Então, um horário que fosse até mais tarde, para aquela mãe que trabalha, aquela gestante que trabalha, poder ir até a sala de vacina receber. Aqui no HC, nós temos também uma sala de vacina. O HC, Gabriela, ele é um CRIE, que a gente fala, que é um Centro de Referência Imunobiológicos, tá? Então, aqui no HC, nós distribuímos, inclusive, algumas vacinas para a própria região, certo? Então, é um centro especializado em imunobiológico. Mas as unidades de saúde têm suas salas de vacina com todas essas vacinas disponibilizadas para a nossa população. Existem alguns imunobiológicos que não vão ter nas unidades de saúde, mas aí, sendo necessário, se o colega que estiver lá achar que precisa uma coisa mais além da vacina de rotina, ela encaminha ao CRI, que no caso aqui é o HC. Tá? Certo. E, professora, atualmente, a gente está gravando esse episódio em setembro, tem alguma campanha de vacinação que tem a gestante como grupo prioritário atualmente? Ou a gestante, ela pode, em qualquer momento que ela chegar, em qualquer época, ela pode se dirigir a uma unidade básica de saúde e que, teoricamente, deveria ter todas essas vacinas? Existe uma diferença?
Tem. A única vacina que ela funciona, vamos dizer, sazonalmente, tá? Conforme o período, o clima, a região, é a vacina da influenza até esse momento. Talvez a gente vá ter isso também com a vacina do sincicial respiratório, tá? Quando ela vier pelo SUS. Por quê? Porque inverno e verão são as épocas em que você tem, por exemplo, no inverno, mais doenças respiratórias, né? E uma coisa interessante é que a preparação da vacina da influenza, ela se faz conforme as cepas de influenza que circulam no hemisfério norte. Então, o hemisfério norte tem verão numa época, inverno na outra, exatamente o oposto do hemisfério sul. Sim. Então, a gente vai avaliando qual cepa predomina e circula mais, certo, lá, para produzir também a vacina para as outras áreas. Então, sim, existem épocas de campanhas de vacina, vamos dizer assim, para gestante. Tanto que, por exemplo, Gabi, uma gestante ela pode precisar de 2 vacinas de influenza diferentes, dependendo se ela pega as 2 sazonalidades das campanhas da influenza. Todas as outras, DTPA, se for o caso de ser necessária hepatite, que pode ser feita na gestação, qualquer das outras vacinas, Covid, não tem sazonalidade. Ela está disponibilizada na unidade de saúde, basta a gestante chegar lá. E aqui eu quero destacar a importância do profissional de saúde endossar e orientar, né? Tem um trabalho muito interessante que ele mostra o seguinte, que se a paciente está disposta, a gestante, a pessoa está disposta a uma vacina, mas ela não tem esse encaminhamento do médico, a taxa de vacinação não chega a 10%. Tá? Que quando o médico quer, orienta, mas a paciente está resistente, nós temos vivido um pouco isso, a taxa de vacinação não chega a 30%. Tá? Mas que quando o médico orienta, a paciente entende, acredita naquela informação, nós temos mais de 90% de taxa de vacinação. E por que 90%? Porque para você ter a erradicação ou retirar esse vírus, essa bactéria de circulação, você precisa ter a população alvo vacinada em pelo menos 90%. Acima de 70%, idealmente 90%. Sim. Tá? E, professora, você comentou agora de uma certa resistência, sim, em relação à vacinação. E o que você considera hoje, quais são os fatores que afastam a mulher, a gestante, a população no geral da vacinação? Você sabe que isso tem até um nome, né? Chama hesitação vacinal. Tá? Então, eu acho que o principal fator que a gente tem disso é o desconhecimento, as fake news, certo? Então, o que acontece? Vem alguém falando, e geralmente uma pessoa que, vamos dizer assim, é um médico, é uma enfermeira, é um profissional de saúde que, em princípio, gera credibilidade, e aí ele fala ou ela fala que a vacina causou tantos problemas e que as pessoas estão enganando a população e que isso faz mal, certo? Então, existe um trabalho contra essa vacinação. Nós estamos vivendo um surto de sarampo nos Estados Unidos e no Canadá, certo? Exatamente. Os Estados Unidos é um dos países que mais tem tido esse movimento de hesitação vacinal, né? E é uma população, teoricamente, um país desenvolvido, certo? Então, nós precisamos vencer essa hesitação vacinal. Como se vence a hesitação vacinal? Porque, certamente, o que está fazendo as pacientes terem medo, a gente tem 2 pontos que são importantes. Primeiro, você já viu paralisia infantil alguma vez na sua vida? Não. Não, nem eu, certo? Sim. O que acontece? Se você não vê a doença, você fala, mas vai vacinar por quê? Se nem tem essa doença mais, certo? Então, nós caímos de uma taxa de vacinação de 98% para menos de 70%. Nossa. Você sabe o que isso vai acontecer? Já foi isolado o vírus selvagem em esgoto. Então, nós vamos começar a ter paralisia infantil, porque isso é um fenômeno bem descrito em vacinação. Você tem uma elevada cobertura, o vírus para de circular, você para de ver a doença. Para de ver a doença, a população para de acreditar. Para de acreditar, para de vacinar, certo? E aí, isso é reforçado por um movimento grande anti-vacinas, certo? Que as pessoas têm medo, baseadas em fake news. Então, qual que é o nosso papel? E por isso o meu parabéns desde o início. É falar para essa nossa população que vacina
não mata ninguém, certo? O que mata é a doença que a vacina pode proteger. Sim. E trazer dados mostrando, eu vivi a epidemia de influenza em 2009 e vivia de Covid. Perdi mulheres grávidas em 2009 e perdi mulheres grávidas em 2019, 2020, com a pandemia de Covid, certo? Hoje, eu não perco uma gestante por Covid, tem pelo menos 3 anos, tá? Quem me possibilitou isso? A vacina. Certo? Então, vacina salva vidas. Eu falo que tem 2 coisas que a gente não pode negar, e quem nega isso está fazendo um desserviço para as nossas pacientes. Lavar as mãos evita doença e vacinar evita doenças. Tá? Sim. E eu queria também, professora, que você destacasse como que o ginecologista, o obstetra, ele pode, de fato, atuar para incentivar a vacinação no dia a dia, seja no consultório, nas consultas de rotina, nos pré-natais. Como que ele pode abordar essa paciente que tem essa resistência? Isso é bem importante. A gente pega muita paciente assim no nosso ambulatório, tá? Então, eu sempre falo o seguinte, a primeira coisa, o nosso GO, né, o nosso ginecologista obstetra, ele tem que estar atualizado. Sim. Tá? Ele precisa ler, ele precisa saber, ele precisa entender e ele precisa acreditar. Porque se ele tiver dúvida, se você é minha paciente, você fala assim, a senhora acha que eu devo vacinar? Eu falo, você que sabe, você não faz a vacina. Tá? Se eu, como sua médica, falar, olha, essa vacina, ela te protege disso, 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 é importante para você, é importante para o seu bebê, é saúde, não vai trazer problemas, ou seja, se eu tenho conhecimento, e aqui conhecimento baseado em evidência científica, não é ler o WhatsApp, certo? Então, eu passo essa segurança para você. Então, primeira coisa, o nosso GO precisa ter uma formação boa, tá? Segundo ponto, a gente precisa entender que isso é uma tarefa nossa, não é da equipe da sala de vacina. A equipe de vacina ela é uma coadjuvante, ela te ajuda, mas você não pode deixar para ela explicar o procedimento que a paciente vai fazer, que no caso é a vacinação. Então, a paciente tem que sair da sala do consultório tranquila do que ela vai fazer e chegar na sala de vacina segura do que você indicou e ela concordou em realizar. Então, não é simplesmente mandar a paciente à sala de vacina. Sim. Tá? Porque aí tem grande chance de chegar lá, a enfermeira nem conhece aquela paciente, né? Ela fica numa situação, não, o seu médico mandou, a senhora quer fazer, ela fala, então eu converso com ele de novo depois, e ela não faz. Então, o médico estar atualizado, ele entender que isso é uma tarefa dele, tá? E todos nós, como profissionais de saúde, nos posicionarmos contra esse movimento e essas fake news, né? Então, há sim um espaço para que a gente, como esse aqui que eu estou falando, como quem é instagramável, quem é facebookiano, eu não sou muito da parte da coisa, mas assim, se for para fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa nesse sentido, de orientação, combatendo fake news, no sentido baseado em ciência. Eu acho que esse é o nosso papel. Com certeza. Professora, nós destacamos bastante assim, a importância da vacinação, quais vacinas é importante a gente, desde a adolescente tomar, até a gestante, a mulher adulta. E eu queria finalizar perguntando se você tem alguma mensagem final, algo que você queira reforçar. Ai, com certeza. Bom, já deu para ver pela minha conversa que eu sou uma defensora das vacinas, né? Eu sou uma defensora das vacinas, não por uma questão de completa o tratamento, não. Eu sou uma defensora das vacinas porque eu acredito que é possível ter mais saúde, segurança, evitar câncer de mama, câncer de colo, evitar câncer de colo do útero. Porque às vezes a pessoa acha que é intestino, tá? É diferente, é colo do útero. Evitar doenças na gravidez e ter recém-nascidos protegidos e mais saudáveis. Então, a vacina, ela salva vidas, a vacina, ela é segura. Quando uma vacina chega no mercado para consumo do ser humano, ela já foi infinitamente testada, certo? E ninguém liberaria uma vacina que causa um problema sério, certo? Passando por todas as fases de estudos que as vacinas
são liberadas antes de serem liberadas. Então, a minha mensagem é: converse com o seu profissional de saúde, sua médica, seu médico, leia sobre vacinas em fontes seguras, certo? Escute o nosso podcast e mande dúvidas se a gente puder ajudar, né, Gabi? Com certeza. Então, eu acredito que tenha sido isso. Foi uma conversa muito boa, professora. Acho que ficou muito claro, assim, a importância da vacinação, quais vacinas são importantes para a gestante, para a mulher. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação e o seu interesse em colaborar com o nosso projeto, professora. Parabéns mais uma vez e estou à disposição. Muito obrigada.